Hey bro, eu sei que muitos já têm conhecimento um pouquinho sobre Laravel, mas eu trouxe aqui algo que se calhar poucos temos conhecimento, se calhar nós que trabalhamos com Laravel não prestamos atenção, se calhar nesse detalhe, que eu acabei percebendo que é um detalhe para facilitar a tua codificação, deixar o código mais limpo e fácil na manutenção também, que é a questão dos componentes. Então, trouxe aqui esse vídeo, vamos falar um pouquinho da utilização de componentes. E antes de começar tudo isso, não se esqueça de partilhar esse vídeo, não seja o único a saber sobre essa novidade do Laravel. Você que conhece alguém que também domina Laravel ou também está a aprender o Laravel, então lhe mostra a funcionalidade, lhe manda o link do vídeo e para ver se ele também gosta e passa a utilizar. Eu praticamente passarei a utilizar porque achei uma funcionalidade muito útil, porque eu já uso no Angular, então isso no Laravel me deu uma grande vantagem. É a questão dos componentes, ok? Quando falo de componentes, o nome já diz componente, é a questão de dividir pequenas frações do teu código de modo a ser reutilizado em outras áreas. Por exemplo, eu tenho aqui um código na minha frente, vou só aumentar um pouquinho o tamanho. Tenho aqui o código na minha frente. Se vocês olharem para o código e analisarmos esse formulário aqui, nesse formulário nós temos aparentemente coisas idênticas. Temos, por exemplo, o form grupo, mas com uma label, uma div e o input. O mesmo acontece aqui, o mesmo acontece aqui. E se nós olharmos para esse select aqui, é o mesmo que esse select aqui. Não concordam? Esse input é idêntico a esses aqui. Então, por que eu tenho que escrever várias vezes a mesma coisa, só mudando talvez o título, mudando o name, o ID? Por que eu não escrevo uma única vez e passo-lhe dados para ele possa entender que o input mudou? Ok? Vamos dar aqui um exemplo. Bem, eu vou executar o programa. Vou aqui executar o programa. Enquanto ele executa, eu vou entrar aqui nesse meu programa. Eu aqui vou criar o seguinte. Vou dizer php artisan make. Vou dizer assim, make component. O nome do componente vai ser input. Vai ser input normal. Input normal. E como eu só quero que ele seja views, então vou dizer view. Vamos dar um enter, vamos ver se ele vai criar o nosso componente. E acabou de criar o nosso componente chamado input normal. Acho que escrevi errado, né? Input normal. Eu posso editar, na boa. Rename. Vou dizer input normal. Ok, então tenho aqui o meu ficheiro. Tenho aqui uma pasta component. Tenho aqui o meu ficheiro input normal. Isso tudo na pasta view, porque ele é um ficheiro de view, né? Claro. Agora, se eu abrir esse meu input, tem aqui conjunto de dados, mas eu vou apagar. Vou apagar. Então, este pequeno input, esse pequeno ficheiro, não, tá, vou renomear mais uma vez, porque está um pouquinho estranho. Ok, então está aqui, input normal. Por exemplo, como eu já disse, eu tenho aqui, deixa eu fechar aqui, eu tenho aqui este código que é idêntico a este, certo? Então eu vou pegar este primeiro código aqui, que eu creio que vai ser idêntico, até vou cortar mesmo, vou colocar aqui. Ok? Esse é o primeiro passo. Quer dizer que este pequeno input vai devolver o input do meu formulário do tipo form group. Bem, mas ele não pode trazer com os nomes que aqui estão. Mas antes de eu fazer essa alteração, vou mostrar como eu chamo esse input dentro da minha view, né? Esse pequeno componente. Se eu fizer o seguinte, x input, agora x, o nome do input é input normal, barra, assim, automaticamente ele não vai mudar absolutamente nada. Deixa eu ver se está a processar aqui.
Está assim a processar. Agora vou entrar aqui. Vou escrever localhost. Ok, continuando. Havia trocado de aplicativos. Estava a executar um aplicativo que nem estava acabado para... nem estava terminado, mas pronto, agora estamos aqui. Como eu estava a dizer, eu tirei, né? Tirei aquele código, tirei esse código aqui, coloquei nesse input normal e aqui chamei este componente aqui, quer dizer, x, que é uma palavra, que é algo já reservado, input normal, que é o nome do meu componente, input normal. Ele tem dentro dela todo o input normal, um input simples, ok? Então aqui eu chamei ele, beleza. Então se eu for aqui para agora executar, entrar através da senha genérica, ela agora, vamos ver se realmente houve alguma alteração. Então estamos a trabalhar com funcionário, beleza. Então vamos lá ver. Em funcionário, eu entrarei. Vai ver que o input nome está aqui. Mas aqui não tem nenhum input nome. Aqui tem input email. Vou dar um exemplo aqui. Vou escrever email sempre. Para ver a alteração. Para ver que estamos a alterar no sítio certo. Aqui vai ter agora email sempre. Se eu executar vai ter email sempre. Quer dizer que é aqui eu não estou a alterar. Mas se vocês olharem, aqui não tem este input cujo a label é o nome completo. Mas tem esse componente aqui. Neste componente é onde está esse input aqui. Está aqui nome completo. Ok? Então já estão vendo mais ou menos o que vai acontecer. Se eu também retirar este meu input aqui, duplicar este input, eu vou ter 2 inputs nome completo. Certo? 2 inputs nome completo, porque estou a duplicar aqui os inputs. Mas é claro, onde que estará a vantagem? Porque se eu só mandei para lá, eu só fiz copy-paste. Onde está a vantagem? Vamos lá ver. Eu aqui neste meu componente, eu posso eliminar estes dados aqui. Eu vou dizer que agora não passa mais a se chamar nome completo. Passa a se chamar, por exemplo, título. Que é uma variável. Lembra que isso aqui é uma variável em Laravel. Em PHP. Né? Para mostrar aqui. Que se chama agora título. Aqui eu vou trocar algumas coisas. O type também vai se chamar type. Já não vai se chamar mais text. O name também vai se chamar name e o ID vai se chamar ID. Então, se eu fazer isto, vamos ter um grande problema. Se eu deixar assim, vamos ter um grande problema. Aqui vai ver que está a demorar, é porque vai gerar um pequeno erro, né? Lembramos que quando o Laravel demora, é porque gera um pequeno erro. Ele gerou aqui o erro dizendo que a variável título, input, name e ID não tem dados. Então, indefinido. Então, nós teremos que passar dados a essas variáveis aqui, que eu acabei de criar. Então, com isso, eu tenho que fazer o seguinte. No meu componente chamado aqui, eu vou dar um espaço, vou abrir aquelas variáveis. Vou dizer, a variável ID vai receber, por exemplo, nome. Acho que é assim, nome. A variável name vai receber também nome. A variável type vai receber text. E por fim, a variável título vai receber nome completo. Agora, se eu atualizar, aí já conseguirei ter dados. Ele vai dizer que realmente já existe dado e vai mostrar aqui, isso aqui. Ok? Voltou a mostrar normalmente aquilo que esteve anteriormente. Beleza, até aqui podemos ver uma pequena utilidade, mas qual é a real utilidade disto? Vejamos. Desse jeito, eu posso já eliminar este conteúdo aqui enorme, simplesmente duplicar e dizer. Vamos ver como que é. Era e-mail, né? Boas. Posso duplicar aqui e dizer onde nome vai ser e-mail. Vai ser, por exemplo,
O título vai ser email. E o text vai ser também email. Você vê que agora, com poucos códigos, eu vou ter o mesmo que já tinha anteriormente. Está aqui e está aqui. Ok? Então, aqui também, onde diz data de control, data de contra-atacão, boas. Eu vou chamar aqui este input. Chamar aqui este input. E vou dizer que onde tiver e-mail é data de contra-atacão. O tipo é data e a data de contrato é o meu título. Então, praticamente isso aqui já posso eliminar ele. Veja que o código que era tão grande já ficou pequeno. O código que era tão grande já ficou pequeno. Agora vamos lá ver como resolver esse problema aqui do select. Vamos lá ver como resolver esse problema do select. Vejamos. Se nós olharmos aqui, esse input normal não pode ter também um input do tipo select. Mas eu posso criar um outro input ao ponto de receber este select. Vamos lá ver. Vou criar aqui vou dizer select. Vou dizer select.blade.php. Ok? Beleza. Então tenho aqui o meu select. Perdão. Só que o input é um pouquinho, o select é um pouquinho diferente. O select, mandando aqui, ele tem a mesma estrutura, mas não. Alguma coisa aqui está errado. Alguma coisa aqui está errado. Não. Esta aqui também é telemóvel só, né? Ok. Então, deixa eu me ver aqui. Esta aqui também vai se chamar. Vai se chamar título. Vai se chamar. O título dele vai ser telefone. E o type vai ser number. Não, number. Fica number. Telefone. Fica um text, né? Fica text. Só que tem esse symbol. Então vai assim. Eu vou pegar esse symbol aqui. Vou mandar para o input normal. Vou dizer que o seu dado, vou cortar aqui, vamos dizer assim, alert. Vamos chamar a variável de alert. Aqui em funcionário, agora, eu vou dizer assim, olá, também tem um, vou só fazer isso aqui. Boas. Vou dizer que também tem uma outra variável chamada alert, mas que em muitos casos ficará vazio. Em muitos casos ficará vazio, exceto aqui no telefone, onde diz máximo de 9 caracteres. Ok? Boas? Perfeito, né? E aí podes continuar a meter várias variáveis como máxima, mínima, como o max, né? O min, o max lane, o min lane, o disable, o no disable e por aí vai. Mas agora vamos lá ver. Esse aqui já posso apagar, ok? Agora sim, podemos ver a questão do input. Desse select aqui. Eu vou copiar esse select aqui, vou mandar aqui. Agora o mesmo vou fazer aqui. Agora vou dizer x select barra fecha. Ok? Barra fecha. Só que, é como tu vai dizer, o select, ele tem uma coisa estrutural, mas ele varia de acordo com as opções, não é isso? Varia de acordo com as opções. Então, eu vou recortar essas opções. Aí, eu vou meter um bonequinho chamado slot. Ok? Vou meter aqui um pequeno bonequinho chamado slot. Esse pequeno bonequinho chamado slot vai me dar a possibilidade de trabalhar da seguinte maneira. Em vez de eu fechar aqui, eu vou dizer assim. Ok? Aí sim, vou colocar o meu input. Ok? Eu vou colocar o meu input assim. Então vamos lá ver se isso vai nos gerar um pequeno problema ou não. Não gerou. E se nós formos aqui, se nós formos selecionar o cargo, e estão aqui os cargos. Como se nada tivesse acontecido. Mas agora, se vocês analisarem,
é que o código está muito mais simplificado como anteriormente, com relação a anteriormente. Eu vou agora pegar aqui um código. Temos aqui os dados do estudante. Você imagine que o formulário de estudante começou aqui e terminou nesta forma aqui. Se olharem aqui, vocês olharem para o lado direito aqui, é muita coisa. Mas se for no formulário, o formulário agora, se for no funcionário, o formulário dele ficou muito mais pequeno. Ok? Ficou muito mais pequeno. Nós podemos fazer isso também podemos fazer também isso no estudante. Então, aqui está a diferença entre um formulário sem usar componentes com um formulário usando componentes. Aqui está. Então, eu creio que isso ajuda muito a simplificar o código, deixar o código muito mais simples e fácil de fazer manutenção. Por quê? Se eu, por exemplo, quiser meter esses inputs aqui, os inputs todos, mas quiser meter os inputs com um fundo cinzento. Imagina que eu quero meter os inputs aqui com fundo cinzento. Se eu trabalhar aqui nos estudantes, eu terei que ir para cada input ou pegar um CSS, dizer todo input do tipo text, do tipo number, do tipo file, do tipo file, pronto. Aí vamos mudar a cor. Mas, com a ajuda de componentes, eu simplesmente vou para o meu input normal e vou dizer assim, que o meu input vai receber um style, vai dizer background color silver, por exemplo. Atualizando, todos eles ficarão com fundo cinzento, sem mais, sem menos. Todos eles ficarão com fundo acinzentado. Veja? Simples. Não precisarei de muita coisa. Se eu quiser, por exemplo, que todos os botões, por exemplo, eu aqui tenho, não importa onde eu vou, o botão sempre azul e laranja. Se eu quiser trocar os botões, já imaginaste o trabalho que eu vou ter que ter em trocar a cor de todos os botões? E chega um momento em que eu posso até errar, deixar um botão do jeito que ele está. Para isso, para não acontecer, eu crio aqui um componente chamado botão form, melhor assim, botão form.blade.php, botão form.blade.php. Agora eu vou procurar o botão, por exemplo, vou procurar os meus botões, pode ser esses dois botões aqui, esses aqui, cadê? Prontos, eu vou pegar esses dois botões aqui, vou mandar para botão form e aqui simplesmente vou chamar o meu componente chamado botão form e fecho. Lembrando que eu só fecho assim se eu estiver a trabalhar com uma única linha, mas se estiver a trabalhar com duas linhas, nesse caso usar o slot, aí terei que abrir um e fechar outro, ok? Então, está aqui. Desse jeito, já tenho o meu botão. Quer dizer, ele não vai mudar nada. Está aqui o meu botão. O mesmo eu posso mandar para todos os formulários. Eu vou dizer, agora imagina que eu queira mudar a cor de todos os botões. Passam a ser verde. Só preciso de quê? Só preciso de pegar o meu componente de botão, trocar a cor para Success, do botão de salvar. Automaticamente, todos os botões de salvar passarão a ser verde. For no funcionário, alterei uma única vez e todos os botões passaram a ser verdes. Isto facilita muito para não errar. Mas aqueles que eu não usei componente, aqui que não usei, aqui classe, né? Não usei, mas aqui vai ficar azul. Acho que eu vou colocar em todos já mesmo. Vamos lá ver. Todos eles passarão a ter a mesma alteração. Quando eu quiser alterar alguma coisa, vocês vão perceber que se eu for em turmas e eu abrir aqui, vai ver que o botão agora do turma ficou verde, sem nenhum problema. Se eu alterar, se eu mandar os meus botões para, por exemplo,
running, automaticamente todos os meus botões passarão a ser running, ok? Apesar que esse running está muito para quê? Vamos lá meter danger, vamos meter info, como é que fica? Info de informação ou de information, aí todos os botões está em info, todos eles passarão a estar em info. Se eu for em funcionário, também o botão passará a estar info. Beleza, então aqui vou meter novamente primary para combinar. Então, esta é a ideia da utilização de componentes. E os componentes não é só na questão de... Vamos lá ver. Não é só na questão de inputs, não é só na questão de button. Pode ser qualquer coisa que você acha que é a mesma coisa para todas as outras partes, que só vai mudar uma ou outra coisa. Ok? Por exemplo, você tem uma tabela. Em vez de eu construir uma tabela várias vezes, por que eu não construo a tabela uma única vez e só vai mudar os seus registros? Okay? Só vão mudar os registros, só vão mudar os dados dele. Então, é uma abertura enorme de como pode ser utilizado os componentes. Não tem limite. Eu acho que componente é uma coisa incrível de se fazer, é algo maravilhoso. Quem achou interessante, comenta aí que se ele acha que vai ser útil trabalhar com componentes, vai ser muito mais facilitado trabalhar com ele. Quem acha que não, que também trabalhar de forma normal e prático é o ideal, também tem aí uma joinha de que faça bem e de que na hora de alterar, altere bem sem nenhum problema. Então, tamo junto, ficam bem.